Olá, sejam bem-vindos. Essa é a nossa quarta semana. Estamos aqui na nossa jornada dos hábitos. Você já aprendeu nas últimas semanas sobre disciplina, sobre rotina, teve a oportunidade também de fazer algumas escolhas. Então, hoje nós vamos trabalhar pelo menos com três atitudes comportamentais que elas são essenciais. E a grande maioria de nós acaba parando na primeira. E, claro, nós queremos que todos nós possamos chegar na última. Quais são essas? Insistir, persistir e perseverança. E você já sabe que todos nós queremos chegar na perseverança. Mas vamos entender exatamente o quanto que é a insistência, persistência e perseverança. Apesar de parecerem ser muito iguais, tem cada uma característica diferente e o seu tempo também, o tempo de se utilizar, a maneira que se utiliza ela e o objetivo de cada uma dessas atitudes comportamentais, elas têm o seu tempo, o seu momento e precisam ser elevadas de nível no momento certo. Vamos aprender então de uma maneira bem simples como cada uma dessas atitudes comportamentais auxiliam no fortalecimento, desenvolvimento de novos hábitos. Vamos lá. Ok, então vamos falar um pouco sobre essas três atitudes comportamentais e como que elas interferem ou se relacionam na questão de formação de hábitos. Nós vamos falar aqui na sequência de insistência, persistência e perseverança. Então, o que é insistir dentro desse conceito? E por que muitas pessoas param na questão da insistência? Bom, a insistência, ela é aquela atitude que é mais impulsiva. Ela depende 100% da motivação. Bom, você escutou alguém falando algo que realmente você sentiu a vontade de fazer uma mudança, de aplicar um novo hábito, de fazer uma revolução na sua vida, fazer algo que realmente fizesse diferença. Então você é motivado naquele momento e você começa a fazer aquela atividade. Quando você começa, ou quando todos nós começamos a fazer uma atividade, permanecemos fazendo aquela atividade durante alguns dias, talvez até semanas, você está insistindo. A insistência, geralmente, ela está ligada no curto prazo, tá? E ela sempre vai estar com um objetivo de um ganho imediato. Então, assim, para não ficar tão conceitual, mas também para que fique didático, eu achei aqui uma metáfora muito interessante, que é a de uma porta. Então, o que seria o insistir dentro do aspecto de você está buscando novas oportunidades? É como bater da porta várias vezes. Você está lá na frente de uma porta, procurando uma oportunidade, e você vai bater esperando que alguém abra a porta para você. Você ainda depende da resposta do outro ou do acaso. A insistência, aliás, se você for perceber, ela depende muito da ação externa. Ou alguém que esteja te motivando, alguma situação que seja mais prática, aquilo te motivou, você pegou o livro, você começou a ler, você começou a ir para a academia, você começou a fazer um curso, você começou a, de repente, a ter uma nova atividade profissional, a um novo talento, alguma atividade que realmente você já estava planejando e que você queria. Esse momento, esses primeiros momentos que você está tentando, fazendo ali, ela é o momento da insistência. Agora, para que isso permaneça, você precisa persistir. E o persistir, ele vai um pouco mais além. Porque no persistir você vai ter dificuldades, você vai ter obstáculos, e quando surgem esses primeiros obstáculos, quando surgem as primeiras dificuldades, talvez a não adaptação de rotina, ou talvez até mesmo a adaptação de você mesmo àquele novo hábito, aí a tendência de muitas pessoas é desistir. Ou seja, muitas vezes a insistência você vai tentando, desiste, surge a primeira dificuldade, desiste, depois vem uma nova motivação, um novo gatilho que vai fazer você resgatar aquele hábito ou um outro hábito, e você começa de novo, mas você não tem constância, você não permanece. Então você fica no campo da insistência. E nós não queremos que ninguém aqui fique no campo da insistência, mas nós precisamos da insistência para iniciarmos, para dar aquela arrancada inicial. Mas não podemos ficar somente na insistência. Precisamos avançar para a persistência. E o que é persistência? Persistência agora ela vai um pouco mais além. Ela vai além daquele momento da insistência. Por quê? Você agora está batendo a porta, porém você percebe algumas coisas. Eu vou usar aqui já de cara, para poder facilitar, né? A metáfora ainda da porta. Porque se insistir, você bater a porta e aguardar que alguém abra, na persistência é quando você percebe que a porta já está destrancada. Você não precisa que ninguém abra a porta para você. É que você mesmo que precisa empurrar. Então, precisa de uma proatividade. Porém, essa porta é pesada, exige força, mas agora você já sabe que pode entrar. Então, na persistência, vai surgir a dificuldade, você começou, você planejou, você se propôs a fazer, até começou a fazer. Mas aí começam a surgir as dificuldades. Você precisa ter a proatividade de continuar, você precisa ter a vontade, você não pode mais agora depender da motivação. A persistência agora começa a diminuir a motivação inicial e começa então a vir a resiliência. Porque as dificuldades vão surgindo, a rotina às vezes não vai se encaixar. Talvez o tema ou a maneira que está sendo apresentada não é do jeito que você gostaria, mas você se propôs. E se você se propôs dentro do conceito de disciplina, você precisa fazer aquilo que tem que ser feito mesmo que você não queira. E você estabeleceu horários.
Você fez a tua rotina, você já colocou, você programou que toda segunda, toda terça, toda quarta, de manhã, à tarde, à noite, você iria fazer aquela atividade. E você até começou a fazer naquele dia, naquele horário, naquela proposta que você fez, dentro da meta, dentro do objetivo, você até iniciou. Mas aí começam a vir as dificuldades. Às vezes o sono, o cansaço, o ajuste da rotina. E dentro dessa dificuldade, você precisa ser proativo para iniciar. Ou seja, já não vai mais depender da motivação. Não é ninguém que vai abrir a porta para você, é você que vai abrir. Só que essa porta, ela não é leve, ela é uma porta pesada, ela exige um pouco mais de atenção, talvez até de paciência. A insistência, muitas vezes, ela não tem, ela não se fundamenta na paciência. Agora, a persistência não, ela já exige um pouco mais de paciência. Para sair de persistência e para perseverança, aí você vai ter que superar as dificuldades. Muitas pessoas começam bem, avançam por um tempo, porém, ao enfrentarem obstáculos imprevistos ou a demora nos resultados esperados. E aqui tem outro aspecto. Muitas vezes a insistência está muito ligada com a questão do benefício imediato, do resultado imediato, do ganho imediato. E quando esse ganho não vem de maneira imediata, quando você agora precisa ter um pouco mais de proatividade, diminuir a motivação, e agora você vai depender até de fazer um esforço a mais, mesmo não tendo resultado, mas sabendo que esse resultado virá, e você não sabe quando ele virá, então você começa a sair da insistência e ir para a persistência. Nessa fase é comum ouvir as pessoas dizendo o seguinte, quando elas desistem ou param: eu tentei, mas não era para mim, ou não consegui manter. Está lá batendo na porta, tentando, esperando que alguém abra. Mas, na verdade, não precisa ninguém vir abrir a porta para você. A porta está aberta e você tem autorização para entrar. Você só precisa empurrar. Mas o peso é, de repente, um pouco maior do que você pode suportar. Não só o peso que é maior, o que você não pode suportar, mas talvez nesse processo de empurrar a porta exista algum tipo de empecilho, alguma coisa que impediu a porta de abrir. E você agora vai ter que usar outras estratégias para que a porta possa abrir por completo e você possa entrar. Persistir, são poucas as pessoas que conseguem avançar do insistir para o persistir. E você só sabe que você passou do persistir quando as coisas estão caminhando e você está lá fazendo, mesmo não tendo resultados. E agora, o que é realmente perseverar? Porque se você avançou de insistência para a persistência, e da persistência agora está avançando para perseverar, que metáfora que nós podemos utilizar para perseverança, para que fique bem gravado na sua memória? Perseverar é comparado a atravessar a primeira porta e seguir por um longo corredor, onde várias outras portas pesadas esperam por você. Algumas se abrem com mais esforço, outras demoram, mas você continua, porque já entendeu que o caminho vale a pena e que a força está em seguir, mesmo sem aplausos. Veja que o ato de você perseverar é quando você ultrapassa a primeira porta, você avança por ela e você percebe que dentro daquela porta que você entrou, que você tanto almejava, aquela rotina, aquele hábito, aquela meta, a faculdade, a academia, um novo trabalho, uma nova profissão, um novo talento, um novo relacionamento, uma nova forma de viver a vida, alguma coisa que você estabeleceu como meta, como objetivo. E você percebe que ao abrir, existem outras portas e agora você precisa abrir essas portas. Algumas portas vão ser fáceis de serem abertas, outras portas vão ser pesadas, outras portas serão leves, outras portas irão levar você a novos conhecimentos, novas habilidades, novas formas de enxergar a vida. Então veja, dentro desse aspecto do perseverar, é você muitas vezes ultrapassar as dificuldades, os obstáculos, não ter o resultado de imediato, mas saber que aquele esforço que você vai fazer, ele vai gerar resultados no longo prazo. Algumas coisas que nós nos propomos a fazer, ela vem com resultados imediatos. Nos primeiros momentos que nós propomos a fazer algo, você já percebe os resultados de maneira instantânea. Agora, existem coisas que às vezes vai demorar um ano, existem aspectos da vida que, por nós termos trabalhado de maneira errada durante alguns anos, algumas décadas, para algumas pessoas, quando você se propõe a fazer novamente algo novo, e você sabe que aquele novo hábito, aquela nova meta, aquele novo objetivo é o caminho certo, muitas vezes você pode encontrar algum obstáculo pelo resultado que não vem de maneira imediata. Agora, perseverar é superar isso. É superar esse primeiro obstáculo, é superar o peso dessa porta, é você abrir novas portas que também vão ter pesos diferentes, que vão ter dificuldades diferentes. Mas você continuar avançando por meses, muitas vezes por anos, e em alguns casos, até por décadas. Quanto maior a meta, quanto maior o objetivo, quanto maior o alvo ou o hábito que você quer desenvolver, de acordo com o resultado que ele vai trazer para sua vida, muitas vezes maior vai ser o esforço, maior vai ser o tempo, e você vai ter que utilizar muito mais da perseverança do que da insistência ou da persistência. Se nós pudéssemos, então, resumir o que é a insistência, persistência e perseverança. Em uma frase, insistir é esperar que o mundo mude. Quando a gente está insistindo, nós estamos esperando que as outras pessoas nos motivem, que as coisas aconteçam. E quando você percebe que as coisas não acontecem ou as portas não se abrem, você simplesmente desiste. Muitas pessoas param por aqui. Agora, persistir é um pouco mais além. Ela é decidir agir mesmo com dificuldade. Ou seja,
Você sabe que as portas não vão ser abertas, elas já estão preparadas, você só precisa empurrar. Então você precisa ter essa atitude, você precisa ter a vontade, mas você sabe que terá dificuldades, ok? E persistir, perseverar, aliás, é se comprometer com o processo até o fim. Você não sabe o quanto de dificuldade que você vai ter. Você não sabe o quanto de portas que você vai ter que abrir. Você não sabe, de repente, até o peso dessas portas ou as dificuldades, aquilo que vai atrapalhar você para abrir. Mas você se compromete com aquilo que você se propôs, porque você tem uma visão, você tem um propósito, você tem um porquê. E você sabe que no determinado momento, na hora certa, todo o teu esforço será recompensado. Mesmo quando o resultado demora. Tá? Então, perseverar é ter consistência. Todos nós precisamos ter consistência em tudo que nós fazemos. Já parou para pensar se você hoje é insistente em muitas coisas que você se propôs a fazer na vida? Ou se você mantém até um nível de persistência, mas nunca avança para a perseverança? Ou você tem sido realmente um guerreiro perseverante que tem enfrentado as dificuldades, tem se mantido no caminho e tem alcançado os resultados? Talvez você esteja já na jornada e o resultado não está vindo, mas você tem um propósito, você sabe o porquê e você vai se manter. Agora, dentro da proposta que nós fizemos, dessas 21 semanas, de você estabelecer um novo hábito, de você ter uma nova meta, um novo objetivo, de você realmente transformar, de você criar uma nova identidade, de alguém que seja produtivo, de alguém que realmente alcance os objetivos, que realmente siga um caminho e já comece a aprender como desenvolver os músculos de novos hábitos, novas rotinas, de ter realmente disciplina. Já parou para pensar se você está sendo insistente, se você está sendo proativo, se você está sendo persistente, se você está sendo perseverante? Bom, eu preparei um exercício e esse exercício vai estar em PDF na comunidade e você vai poder baixar esse exercício e fazer ele. São perguntas simples, rápidas, que você pode fazer a qualquer horário do dia e você vai ver, pela quantidade de sims ou não que você marcar, se você está realmente sendo insistente, se você está sendo persistente ou se você está sendo perseverante. E ao longo dessa jornada, nós iremos tirar outras ferramentas que vão ajudar a você fortalecer essa perseverança, porque no final, todos nós queremos alcançar esse nível de ter o hábito de ser perseverantes. Faça o exercício e semana que vem nós nos vemos falando um pouco sobre organização, que é uma ferramenta essencial para fazer com que tudo isso realmente aconteça e se encaixe dentro da nossa meta, dentro dos nossos objetivos, dentro da nossa rotina, dentro do nosso padrão de vida, para que realmente você alcance aquilo que você se propôs no início dessa jornada. Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.